mulher adora qualidades do amante que ela não gostaria do marido, né? E pensando em algumas qualidades que o Nelson não necessariamente teria disse, imprevisibilidade, né? Às vezes mistério. Desrespeito, às vezes. Inclusive no jogo sexual, né? Para os moleques, eu diria que tome cuidado que normalmente as mulheres só suportam a sensibilidade masculina até a página 3, né? Se o cara for excessivamente chorão, normalmente pode dar problema. O que não significa... E aí é que eu volto ao que eu estava dizendo antes. Eu acho que os debates polarizados, eles prestam desserviço ao pensamento público, e agora eu vou dar um exemplo. Porque quando eu digo, por exemplo, quando você perguntou conselho, né? Que eu diria para os moleques, olha, cuidado que as mulheres normalmente não gostam de cara chorão. E a sensibilidade vai até a página 3, 4. Se ocupar 150 páginas, encher o saco, né? Com isso, se o moleque é um moleque tonto, ele vai achar que o que eu estou dizendo é que o homem deve ser insensível, deve ser durão, né? Por quê? Porque ele funciona bipolarmente, ó. Ele acha que ou é uma coisa ou é outra coisa. Binário. Ele é super binário. Ele tá aqui ou ele tá aqui. Exatamente isso. E o que eu tô querendo dizer é assim, olha, essa história da frase da Camille Paglia, ela diz, olha, minhas amigas heterossexuais que gostam de homem de pau duro, lidem com ele. Quer dizer, lide com o homem de pau duro. Quer dizer, é um homem potente, é um homem que quer penetrar, é um homem que tem comportamento masculino, que nem sempre é tão sensível, nem sempre lembra exatamente a roupa que você estava usando naquele dia. Uma outra discussão eterna entre homens e mulheres, que é essa discussão de que muitas mulheres associam 150 mil coisas na cabeça e o cara tá pensando em duas, entendeu? Esses esquemas que muitas vezes aparecem, inclusive em memes, são muito engraçados, né? De que a cabeça de uma mulher é um cockpit de um Boeing, certo? E a cabeça de um homem é a carroça puxada. Esses exageros que fazem para dizer que os homens são super simplificadores e simplificados. A verdade é que as mulheres, o fato é que as mulheres têm um vocabulário subjetivo mais rico, né? Elas se observam mais. Tem milhares de explicações para isso, tanto que são muito mais psicólogas, gostam de conversar. Aí eu entendo que as redes sociais, as mulheres são muito mais vocacionadas a lidar com redes sociais do que homens, porque tem uma vocação muito mais à sociabilidade do que os homens. Os homens são um pouco mais travados. Eu via isso muito em sala de aula. Os caras pareciam gorilas, as meninas já estavam discutindo coisas muito mais, sabe, sobre relacionamento do que os caras. Então, eu diria assim, olha, essa coisa de as mulheres saberem lidar com o pau duro dos caras é saber assim, olha, é o seguinte, os caras são diferentes, né? Homens e mulheres são diferentes. Aliás, é isso que significa a palavra héteros, do grego. Justamente o outro, né? Que é diferente, quer dizer, é o desejo pelo outro, pelo que é diferente de você. Que, inclusive, a diferença é parte da atração, né? O fato de ser diferente, essa coisa que você não sabe direito como funciona, que opera às vezes parece que é de outro planeta, isso faz parte do encantamento e tudo. É claro que isso cria atritos, cria dificuldades. Do ponto de vista masculino, essa expectativa que muitas mulheres têm, que você já sabe o que ela está pensando sem ela dizer, é um inferno no dia a dia. Que você sabe o que ela está pensando, o que ela quer. Muitas mulheres têm essa expectativa no dia a dia, nos relacionamentos, que o cara sabe o que ela está pensando sem ela ter dito. E o cara não tem a mínima ideia. Não há dúvida, voltando à frase do Nelson, de que a mulher adora qualidades do amante que ela não gostaria do marido, né? E pensando em algumas qualidades que o Nelson não necessariamente teria disse, imprevisibilidade, né? Às vezes mistério. Desrespeito, às vezes. Inclusive no jogo sexual, né? Uma coisa que pode causar muito problema num casamento
Em relação às mulheres também para com os homens, mas falando das mulheres para com os homens, dos homens para com as mulheres, mas falando das mulheres para com os homens, são elementos que produzem uma sensação de mistério, de que o homem tem algum mistério no dia a dia. Num casamento isso pode não funcionar. Eu não tenho tanta certeza, sabe? Você respondeu essa ideia, a mulher gosta de ser desprezada, mas não é que ela gosta de ser desprezada, é que todo mundo que tem a sensação de que tem o outro muito na mão, tende a perder o interesse. Nesse sentido, acho que homens e mulheres seria esse tipo de indiferença. Esse mecanismo, esse tipo de mecanismo, é o mecanismo do tango, como se fala. Quando você vai em direção, o outro se afasta, quando o outro vem, você se afasta. Mas o que eu queria dizer, assim, eu tenho estado muito desconfiado de máximas com relação a gente ter muita certeza nesse âmbito das relações afetivas e sexuais, né? Por exemplo, características como leveza, bom humor, inteligência, né? São características que normalmente parecem atrair as mulheres, né? Uhum. Agora, uma coisa que eu acho que pode ser determinante numa relação entre homens e mulheres, do ponto de vista da mulher, generosidade é fundamental nas relações. E quando você está falando de relações sexuais e eróticas, generosidade seguramente passa pelo tesão que você tem e fazer com que ela tenha tesão. Isso significa tempo. Isso significa você gostar de fazer ela ter tesão, o que é seguramente uma das formas possíveis de fazer com que uma mulher tenha prazer, inclusive pelo fato do prazer dela ser mais difuso ao longo do corpo, né? E então, nesse sentido, os moleques afobados tendem a se ferrar. Eu trouxe esse texto, né? Esse trecho é excelente. Você falou sobre como achar uma mulher gostosa sem pensar nela como um objeto. Tá. A pior forma de solidão que se pode condenar uma mulher é de não fazê-la de vez em quando de objeto. Esta é uma forma de solidão que se torna cada vez mais comum. E sinto dizer, provavelmente vai piorar. A não ser que paremos de torturar nossos jovens com papinhos politicamente corretos sobre igualdade entre os sexos. Igualdade perante a lei. E olhe lá. No resto não há igualdade nenhuma. É basicamente isso que você estava falando, né? E essa coisa do objeto, né? Eu lembrei agora desse texto e do contexto no qual eu decidi escrevê-lo. Esses são textos que são textos, quando você escreve muito tempo e, por exemplo, num jornal de circulação como a Folha e você está imerso no debate, muitos textos são escritos contra alguma coisa. Né? Isso é uma característica do colunismo, né? Quando você é colunista de um jornal que dispara tanta polêmica. E então esse era um texto em que eu devo ter escrito alguns textos girando ao redor desse tema, que é um texto que está falando que a mulher se sentir objeto de desejo de um homem é uma coisa fundamental. Porque não significa a priori que você está... a objetificação do corpo, que se fala por aí, inclusive na publicidade, escreveu muito sobre isso, é uma coisa. A possibilidade de você se sentir objeto de desejo por parte de alguém, eu estou falando aí da mulher no caso, é uma experiência gostosa, porque você percebe que você enlouquece o outro. Com certeza. Né? Isso faz parte do jogo erótico. E a minha grande crítica ao universo politizado dessa discussão é porque eu acho que a politização nesse assunto é como um elefante numa loja de cristais, entendeu? Um elefante entra numa loja de cristais, ele não tem a sutileza do movimento para lidar com as coisas que estão ali dentro. E aí quando você entra com uma carga semântica, com frases de efeito, quando você, como às vezes eu usei em muitos textos da Folha já a imagem do feminismo entrar embaixo dos lençóis, que é uma imagem que eu já usei algumas vezes. Eu estava falando disso, quer dizer, você tem quando o desejo é politizado demais, você cria mais dificuldade ainda do que já existe. A vida sexual é sempre um problema. Entendi. Bom, Freud já tinha dito isso. Uhum.
E quanto mais saudável quer se fazer ela, na realidade, mais você elimina. O que dizer para a mulher para conquistar ela? Que é claramente a pergunta de um ingênuo. Que não tem fórmula, né, isso que eu falo, já descobriu? Não tem fórmula, né? E, assim, umas vão dizer pra você, fica quieto, porque se falar muito vai falar merda. A outra vai dizer, olha, qualquer merda depende do estado de espírito dela.